Muito bem, seguindo com os nossos painéis, o painel 4, na sequência, trata dos direitos trabalhistas e sindicais do médico. Nosso primeiro palestrante nessa tarde, quero convidar o presidente do Sindicato dos Médicos do Paraná, Marlos Volney de Moraes. Uma salva de palmas, doutor Marlos. E também, palestrando nesse painel, a advogada Miriam Cipriani Gomes. Uma salva de palmas, doutora Miriam. Mediadora desse painel será a Loisla Ribeiro, a qual eu peço uma salva de palmas também. Sempre é bom lembrá-los que o tempo desse painel é de 1 hora. Passo a palavra à mediadora Loisla Ribeiro. Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje o nosso painel agora, painel 4, será sobre direitos trabalhistas e sindicais dos médicos. Vou estar passando a palavra para o Dr. Marlos Volney de Moraes, que é médico cirurgião geral, diretor-presidente do CIMEPAR, diretor executivo da Unimed Curitiba, autor do livro Auditoria em Saúde e do livro do conceito A Implantação, Atenção Primária à Saúde, articulista do blog saudedebate.com.br e professor de pós-graduação. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Muito obrigado, pela presença de vocês todos aqui. É um dos eventos que o CIMEPAR pretende multiplicar, mais à frente. Mas eu queria, em primeiro lugar, agradecer a todos vocês, porque eu acho que a presença de vocês é que faz o evento efetivamente acontecer, Eu espero que seja um evento que traga, como a gente já tem percebido nas mesas anteriores, aí um bom volume de conhecimentos e de orientação para vocês, principalmente para os alunos, tanto os alunos da área do direito como da área médica. Em primeiro lugar, eu queria já pedir que vocês não me processem por uma informação inadequada. Ele estava como advogado, eu não sou advogado. Tenho muito orgulho de ser médico já há 42 anos, então não entendo como advogado, a não ser que GEM passe de filha para pai. Eu tenho uma filha advogada, mas eu acho que, por enquanto, a medicina não chegou nesse ponto. Mas eu queria, então, novamente agradecer a DataLegis por essa organização, agradecer a todo o processo de organização, a doutora Cláudia, que está aqui presente, que é a nossa secretária, que também vai falar para vocês mais tarde. Já antecipo aqui minhas desculpas por talvez sair um pouquinho mais cedo. Dou uma aula às 6 horas e essa aula só começa com a presença da gente, então talvez eu tenha que me adiantar se a gente não conseguir terminar a mesa no prazo. O que coube aqui para mim, eu vou ficar em pé, não sei se esse microfone vai. Como diz o doutor Pujol, também sou pequenininho, se eu ficar muito sentado, vocês não me enxergam, Bom, pessoal, o que coube a mim foi falar sobre os direitos trabalhistas, os direitos sindicais, e a atuação sindical do Sindicato dos Médicos do Paraná. Quero... deixa eu pegar o projetor para passar aqui, vou ficar pedindo. Quero, em primeiro lugar, apresentar a nossa diretoria. Essa diretoria ela foi eleita em abril desse ano. Essa diretoria, nós temos um componente da diretoria executiva, que são 7 componentes, e mais a chamada diretoria adjunta e os diretores regionais, que a nossa representação ela é uma representação estadual, com alguns segmentos de representação em alguns sindicatos no norte do Paraná, principalmente Maringá e Londrina, que teriam uma representação regional. Mas, fora isso, a nossa representação é estadual. Essa diretoria foi eleita em 2022, mas nós já vínhamos na diretoria anterior, já com alguns cargos e praticamente essa diretoria nova. Uma das coisas que a gente fez questão de colocar na diretoria nova, para vocês entenderem, diretores que estivessem dentro de atividades
principalmente em grupos mais jovens, tá? Porque a gente entende que, se a gente for perpetuando, né, perpetuando as diretorias, a gente não vai ter renovação de pensamento, renovação de modelo mental e, principalmente, de comunicação com o público mais jovem, que hoje a gente sabe que é uma necessidade. Dentro do nosso entendimento, uma das coisas que eu queria mostrar para vocês, que eu acho que é importante, é entender o que o sindicato é. O sindicato foi fundado em 1931. Então, nós temos mais de 90 anos de atividade sindical. Só que, no período ali do Estado Novo, para vocês que são da área do direito, né, compreendem bem a questão histórica, os sindicatos foram praticamente anulados, né? E nós tivemos ali, então, uma interrupção das atividades sindicais, e ele foi novamente reconhecido, né, efetivamente, pela Carta Sindical, aqui em 75. Tá? Qual que é a finalidade do sindicato? Estudo, coordenação, proteção, representação, substituição legal da categoria profissional dos médicos na base territorial do Estado do Paraná. Tá? Esse é o papel do Sindicato dos Médicos no Estado do Paraná. Tá? Nós tivemos aqui a apresentação do Conselho Regional de Medicina, mostrando como é o processo ético-disciplinar. O Conselho de Medicina, especificamente, ele tem uma função muito mais relacionada à questão ética. E o sindicato, obviamente, ele envolve mais as questões trabalhistas, mas principalmente a questão de proteção, de segurança do trabalho médico, tá? Focado especificamente na área médica, né? E o detalhe é que eu gosto de chamar a atenção para essa finalidade, que é a colaboração com os poderes públicos, no sentido de a gente criar não só a questão da proteção profissional, mas da visão ampla do processo assistencial à saúde, que é uma das funções do sindicato. Quem o sindicato representa? Representa todos os médicos do Estado do Paraná, independente dos vínculos que esses médicos têm. Então, independente do vínculo, eu queria chamar a atenção de vocês ainda para mais uma situação. Os estudantes de medicina podem ser representados pelo Sindicato dos Médicos. Tá? Está dentro da previsão da nossa Carta Constitutiva e do nosso Estatuto. Existe uma importante função do Sindicato dos Médicos, que é a representação especial e diferenciada do médico quando houver outro sindicato. Porque eu vou colocar isso para vocês, até para quem vai se formar médico, ou quem já é médico, ou para quem estiver na área do direito, para entender assim, embora muitas vezes um determinado profissional pertença a uma organização que tem uma representação sindical para aquela categoria da organização, o sindicato médico é quem vai representar um eventual médico que pertence a essa organização. Então, a quem pertence essa representação médica sempre será, em primeiro lugar, ao sindicato médico. Vocês já vão entender por que eu estou reforçando essa questão. Tá? Existe um importante papel, que é o interesse dos médicos, tanto da iniciativa privada como da iniciativa pública. Então, todos os locais de atuação médica, tá? A gente vai ter a possibilidade de atuar e a representação. Se a gente olhar hoje o nosso sindicato, nós temos uma atuação permanente. Eu vou colocar aqui as questões mais frequentes, né? Mas existem várias delas, e eu queria chamar a atenção para a participação nos conselhos municipais de saúde e nas fundações de saúde, que o sindicato representa. E quando eu digo participação, não é uma participação de entrar na sala, ficar olhando e sair da sala e ir embora, assinar uma lista de presença. Tá? É participação efetiva, com sugestão, com indicação, olha, isso não está adequado para a área de saúde, isso não é o ideal, e a gente vai, então, promovendo com isso algumas melhoras na visão ou no trabalho daquela instituição que a gente participa. Hoje nós temos aí mais ou menos mais de 70 denúncias, né, feitas por desrespeito a condições de trabalho, a órgãos oficiais, principalmente o Ministério Público, cerca de 12 ações em curso, e eu queria chamar a atenção disso aqui, ó. Nós repassamos para os médicos, e isso, veja, não é um dinheiro que veio para o sindicato, é um dinheiro que foi direto para os médicos, mais de 12 milhões de reais nos últimos 4 anos, relacionados a desrespeito a condições trabalhistas. Férias que não foram pagas, 13º que não foi reconhecido, salário que não recebeu, alguma adicional de insalubridade, por exemplo. Tá? Só para vocês terem ideia da importância desta representação. Tá?
E isso foi conseguido através, e é bom que se diga aqui, me permitam não é uma propaganda, tá? Mas é um reconhecimento do escritório de advocacia que tem uma atuação excelente, e aí o nosso agradecimento especial ao escritório Zornig e Andrade, que faz a nossa atuação jurídica externa. Nós temos um jurídico interno, mas o nosso jurídico externo é que promove essas ações e traz esses resultados. Só para mostrar para vocês, não ficar, eu fiquei na dúvida, digo, será que eu vou trazer assim, uma relação do que a gente pretende num acordo coletivo de trabalho, com o dissídio, etc. Falei, não, acho que eu vou mostrar o que a gente já fez, porque é muito menos teórico, mais prático, até para mostrar os resultados que a gente tem tido com a atuação do CIMEPAR em relação a várias situações. Aqui, com a Fundação de Assistência à Saúde de Paranaguá, discussão de reajuste adicional de insalubridade. Veja, nós tivemos, no período da pandemia, com a exposição dos médicos, por exemplo, um reconhecimento de insalubridade máxima, porque até então a insalubridade estava prevista em contato com pessoas doentes, mas a partir do momento que nós tivemos uma atuação mais eficaz, tá, a gente conseguiu colocar algumas questões relacionadas à insalubridade máxima. Adicional noturno, jornada de 12 horas, eu estabeleço a jornada máxima de 12 horas para plantões, por exemplo, né? Adicional de hora extra, refeitório, veja, são situações, eu tenho que brigar para conseguir refeitório, para ter um quarto de descanso, para ter um banheiro, muitas vezes, porque nós tínhamos situações absolutamente incompatíveis com o trabalho de qualquer profissão, não só da profissão médica. Auxílio alimentação, comunicação de instalação de processo disciplinar. Então, aquilo que foi demonstrado aqui, em determinados momentos, quem faz efetivamente a instalação do processo, ele precisa comunicar ao sindicato para que o sindicato possa, então, atuar em nome do profissional, quando o profissional não tem condições de fazê-lo individualmente. Liberação do representante sindical para atividade sindical, especificamente aqui, nesse caso, para condições temporárias, né? E as condições de trabalho, efetivamente. Isso com a FASP. Com o Ciruspar, que é o consórcio intermunicipal da rede de urgência do Sudoeste do Paraná. Também reajuste adicional de insalubridade, adicional noturno, jornada de 12 horas, adicional de hora extra, refeitório, nessa mesma linha, né? Recebimento de valor correspondente às horas de trabalho do referido plantão, liberação do representante, estabilidade no emprego, para gestantes, concepção até 5 meses, boas condições de trabalho, afastamento ou mudança para atividades administrativas para aqueles médicos que integram um grupo de risco. Tá? Só para mostrar algumas das ações, se a gente for passar a lista inteira do que é possível pedir, do que é possível negociar, né? A gente teria que, eu acho que ficaria enfadonho e ficaria muito teórico. Consórcio Intermunicipal de Saúde do Litoral do Paraná, o CISLIPA, também reposição salarial, adicional de insalubridade, só para mostrar aqui alguns dos ganhos, algumas das conquistas do sindicato. Refeitório, quarto de descanso, CISLIPA. Na região metropolitana de Curitiba, aqui são artigos que foram publicados, que estão no site do CIMEPAR, mostrando, por exemplo, denúncia de sobrecarga de trabalho e assédio moral. Médico... Para quem estava aqui antes na mesa em que foi comentado o processo ético-disciplinar e a regulação da atividade do médico, eu não consigo definir tempo de consulta médica. O tempo de consulta médica varia de paciente para paciente. Tem paciente que eu vou precisar conversar com ele 1 hora, talvez mais de 1 hora. Tem paciente que eu consigo entender e consigo dar uma orientação para esse paciente em 5 minutos. Então, eu não consigo definir prazos. E, infelizmente, nós tínhamos uma situação aqui que era assim, olha, você vão ter que atender 10 pacientes em 1 hora. Pô, isso não é atender gente, isso é atender demanda, né? Isso é não resolver problemas. Então, uma das coisas que a gente fez foi discutir esse tipo de assédio. Eu não posso ser assediado para que eu atenda mais rápido e tenha alguém dizendo, oh, doutor, terminou a consulta, tira o paciente daí. Isso não existe. E o nosso papel, então, é fazer esse tipo de defesa, né? E também, obviamente, evitar sobrecarga de trabalho. Denunciamos a falta de pediatras nas UPAs em Curitiba, que ainda é um processo que está sendo caminhado, e a gente tem mostrado, do ponto de vista técnico, não só do ponto de vista de... nós não queremos uma briga política, nós queremos uma briga técnica, dizendo, olha, está faltando pediatra. O fato de não ter pediatra prejudica a população, piora a qualidade da assistência, piora.
Então, nós estamos com um problema para resolver em relação a isso. A questão da terceirização, que vai ser um tema que vai ser discutido aqui, a doutora Cláudia também vai trazer para vocês. A terceirização, só para que vocês saibam, a terceirização é quando outra empresa passa a fazer o papel de contratante em relação ao serviço médico a ser prestado por uma prefeitura, por exemplo, que é uma das situações mais frequentes. Na terceirização, o que acontece? Na maioria das vezes, a empresa que faz a terceirização, ao invés de ela trazer o médico como um profissional contratado, com direitos trabalhistas, com direito a férias, repouso, etc., etc., o que ela faz? Ela coloca o médico como sócio. E aí, se tiver estudante de medicina presente, cuidado com isso. A partir do momento que você seja sócio, seja com 100% das cotas da sociedade ou com 0,0001%, você responde isoladamente por tudo que acontecer com a empresa. Então, isso é um dado importantíssimo, porque muitas vezes o pessoal diz assim, não, eu tive que entrar de sócio, senão eu não podia trabalhar. Sim, só que no momento em que você assume essa condição de sócio, você está assumindo o risco total da empresa, mesmo que você tenha 0,01%. Tá? Os advogados aqui que conhecem melhor do que eu essa situação pode explicar por que isso acontece. Né? Depende do que a pessoa quiser, de quem a pessoa quiser acionar. Tá? Derrubamos a lei de 4 barras que achatava a remuneração, as questões de agressão a médicos. Né? Vejam, quando um sistema de saúde não é adequadamente organizado, ele pode fazer sobrecarga de pacientes numa unidade de pronto atendimento, por exemplo. Vocês, não sei se vocês já tiveram essa condição, mas, às vezes, a unidade de pronto atendimento, uma unidade de pronto-socorro, ela fica sobrecarregada. Né? Tem muita gente que vai no mesmo horário, 7 horas da noite, final de dia, é um inferno. Né? Pronto-socorro, quem já trabalhou aqui em pronto-socorro, que já passou por lá, sabe que você vai ficar assistindo o Jornal da Globo, aquela porra, desculpa, não fala não, mas você fica assistindo um programa jornalístico que aumenta o estresse, que aumenta... Né? Mas você fica sentado lá esperando e isso vai criando. Né? Se a pessoa do teu lado tiver com tosse, se ela começar a ficar nervosa do lado de lá e começar, mas está demorando, daqui a pouco alguém levanta, vai lá e chuta o computador e quebra, não sei o quê, e muitas vezes acaba agredindo os profissionais, né? Não só os médicos, mas os profissionais de saúde. Então, é importante que a gente também tenha essa estrutura, essa organização que evite esse tipo de situação. Aqui os acordos que nós fizemos aqui com a FEAS, que é a Fundação Estatal de Assistência à Saúde, que é aqui da região de Curitiba, basicamente acordo de pagamento de diferença salarial, diferença de férias, né? As questões de ordem de serviço, muitas vezes, que acabam chegando até a gente por denúncia e que a gente acaba, então, adotando algumas ações e resultado disso é uma comissão permanente para ajuste dessas condições de trabalho. No município de Campina Grande do Sul, nós tivemos uma ação trabalhista que resultou em um pagamento por conta do município de Campina Grande do Sul, mas vejam que o que esta ação trouxe de benefício, que não foi uma ação direta para os médicos, mas nós conseguimos, através dessa discussão, e entregar respiradores para o Hospital de Clínicas para combate à Covid, naquele período mais crítico, né, da pandemia, um projeto de teleatendimento com a Sociedade de Psiquiatria, com a Associação Paranaense de Psiquiatria, auxílio aos profissionais contaminados. Então, nós tivemos um papel social em relação aos próprios médicos contaminados pela Covid e que, obviamente, não conseguiam trabalhar em função disso, né? Muitas vezes porque não podiam abrir o consultório e outras vezes porque doentes não conseguiam atender. Isso, obviamente, tira do médico a capacidade de pagar suas contas, né? E aí nós prestamos auxílio nesse sentido, disponibilizamos esse tipo de auxílio. Um apoio também ao projeto Crianças com Neoplasia, na Liga Paranaense de Combate ao Câncer, do Erasto Gertner, né? Casa de acolhimento, capacitação de gestão pública em saúde, é mais ou menos dentro disso que nós estamos fazendo aqui. Tá? Tivemos curso para a formação disso, e esse próprio curso tem esse tipo de apoio. Tá? Aqui agradecendo também ao Pequeno Príncipe essa possibilidade. E aqui mais alguns projetos em que a gente destinou as verbas para que esses projetos fossem efetivamente atendidos. Temos um plano de saúde, tá? Que faz atendimento aos médicos, os médicos que
não tenham condições, eventualmente, de fazer um plano coletivo, né? Porque muitas vezes ele não tem o plano familiar pessoal dele, é difícil de ser pago em função de valores. Então, a gente conseguiu socializar e mutualizar um plano de saúde que permite ao médico fazer o atendimento e o seu próprio atendimento à condição de saúde, a ele e aos familiares, que envolve, inclusive, os estudantes de medicina. Então, os estudantes de medicina, como o sindicato tem essa representação, eles podem também fazer parte desse grupo do plano de atendimento. Tivemos aqui a cerimônia de comemoração dos 90 anos da atividade sindical, que foi uma cerimônia de reconhecimento da Câmara Municipal de Saúde, e eu queria, nessa lembrança dos 90 anos, fazer uma referência a todos os diretores, né, e todos os organizadores do sindicato que nos precederam, tá? Porque todos eles tiveram uma importância histórica em relação a manter as atividades do sindicato como ela tem hoje e que permite, né, até hoje, a gente dar esse tipo de proteção aos médicos. Tá? Eu queria fazer aqui, só para encerrar minha fala nesse momento, lembrar um pronunciamento do Papa Francisco nessa cerimônia de abertura da 109ª Conferência Internacional do Trabalho em Genebra. O Papa, referindo-se às questões sindicais, ele falou, olha, o movimento sindical ele enfrenta 2 desafios transcendentes. O primeiro deles, dar voz aos que não a têm. Tá? Vocês viram aqui na apresentação do Conselho Regional de Medicina, do Dr. Pujol, e que é possível fazer uma denúncia ex officio. O sindicato rotineiramente usa essa situação. Por quê? Porque eu tenho, muitas vezes, médicos sob condições de assédio que não podem se manifestar no próprio nome em relação a esse assédio que estão recebendo. Então, o sindicato faz isso de forma regular, mostrando, olha, em nome do Sindicato dos Médicos, nós estamos apresentando aqui uma discussão em relação ao que é possível ser resolvido em relação à condição de assédio ou condição de trabalho que está inadequada, e os resultados, então, a gente já mostrou para vocês do que vem daí. E o segundo desafio, que eu achei muito próprio, né? Particularmente, eu sou fã do Papa Francisco, acho que ele tem uma visão de mundo bastante grande, obviamente com a questão religiosa, mas uma visão de mundo mais moderna, né, do que a gente via em outros que o antecederam. Mas o que ele falou da inovação é o seguinte, que os sindicatos precisam ultrapassar a barreira do sindicalismo, ou seja, começar a entender o papel comunitário que o sindicato tem. E aqui, para encerrar, eu queria colocar esta visão que a gente compartilha com os colegas de diretoria. O CIMEPAR ele vai continuar atuando em relação à assistência com maior qualidade. Isso é sair um pouquinho dos nossos muros. Obviamente, a gente vai olhar para a profissão médica com cuidado e com carinho e com a importância que ela precisa ter, mas olhando para o processo assistencial como um todo. Tá? Uma das nossas brigas é fazer com que o sistema de saúde, que é único, seja ele por gestão pública, ou seja, por gestão privada, né? Esse sistema único, que ele melhore a qualidade da assistência. E essa é uma luta que eu acho que o sindicato tem e nós estamos procurando colocar em prática e já colocando em prática em muitas situações. E, obviamente, olhando para o exercício digno da profissão médica. Tá? Então, dentro do que a gente queria comentar com vocês, está aqui o nosso site, lembrar que não é o meteorológico, pelo amor de Deus, tá? CIMEPAR, o pessoal, CIMEPAR, entrei lá no CIMEPAR e fiquei sabendo que vai chover hoje. CIMEPAR, então coloque lá CIMEPAR médico, tá? Porque senão o Google ele ainda está, ele precisa aprender, então não é o meteorológico, tá bom? Nós já recebemos queixas no site que a gente não acerta nenhum. A Cláudia está lembrando aqui que o pessoal reclamou no site que nós não acertamos nenhum. Não acertamos se vai chover ou se vai nevar. Mas essa nossa participação aqui, eu queria novamente agradecer a Datalerges. Paulo, obrigado, tá? pela lembrança e pela estruturação. Parabéns, eu acho que é um evento que a gente vai, se Deus quiser, vai manter isso por mais tempo. Tá? Ok? Obrigado, gente. Obrigado pela participação. Obrigada pelas palavras.